Os Estados Unidos da América são os maiores lavadores de dinheiro do narcotráfico. Eles têm um poder incomensurável. Controlam o sistema SWIFT, o Banco Mundial, o FMI, as contas secretas do HSBC, do Citibank, do Santander. Controlam câmeras de compensação de fundos, controlam bitcoins, stablecoins, moedas virtuais. Então, o combate ao terrorismo, né, do Marco Rubio, né, que é um neocon, né, e que tem ambições presidenciais. Em algum momento ele vai entrar em choque com o Donald Trump. Veja, ele parte do princípio de que os cartéis são terroristas. Veja, toda uma hipnose coletiva caiu por terra publicamente quando o filho de Pablo Escobar, na Argentina, revelou que seu pai trabalhava para a CIA, a poderosa central de inteligência, né? Na Colômbia, né? Pablo Escobar trabalhava, ele era numerado, ele tinha lá um código da CIA. E caiu, Pablo Escobar caiu porque insistiu em receber, né, em espécie, ou seja, em dinheiro de papel. Vamos ficar atento aí, né? Toda a agenda neoliberal veio de Ronald Reagan, né, o queridinho aí da neodireita, né? Toda ela foi elaborada pela Heritage Foundation, um think tank ultraconservador ou simplesmente neocon, né? Canal Luz no Fim do Túnel, comentando aqui as notícias, as manchetes e alguns conteúdos que eu selecionei para o nosso vídeo de hoje. O comandante Farinazo, que é um dos, digamos, um dos mentores aí da tendência soberanista, nacionalista, desenvolvimentista atual, veja, ele costuma acertar muito, muito acima da média, hein? Acima da média dos analistas. Veja, ele disse um negócio ontem que me fez pensar. Basicamente, ele disse, as ideias de Marx, Stalin, por que não dizer também Lenin, né? Mao Zedong, Fidel Castro, quer dizer, grandes personalidades aí ditas socialistas, comunistas ou de esquerda, da esquerda raiz, né? Vão voltar com força avassaladora, foi isso que ele disse. Tão logo a decadência do Ocidente, e aí eu diria, a Europa primeiro, ela vai primeiro, né? Essa decadência vai se tornar irreversível, vai aumentar a pobreza, os problemas que decorrem aí do neoliberalismo, né? Eles vão voltar de forma avassaladora, hein? Eu concordo com ele. Eu estou vendo e revendo alguns filmes do Liam Neeson, um ator que eu acho muito bom em tudo que ele faz. Em geral, são filmes de suspense, policial, aventuras perigosas. Ele é um justiceiro. São filmes, em geral, acima da média, né? O Caçada Mortal é assustador. Veja só, dois ex-agentes da DEA, da poderosa agência de combate ao narcotráfico norte-americana, se vingam, né? Esses dois ex-agentes aí se vingam de fornecedores, né? Quer dizer, de traficantes de drogas, retalhando suas esposas, mulheres, namoradas, quando o resgate não é pago exatamente da maneira como eles querem, né? Veja, nesta era de feminicídio, e eu indico aí um vídeo que eu assisti ontem com o Luiz Nassif, um jornalista que eu recomendo bastante. Ele entrevistou, na primeira parte do programa, ele entrevistou o José Cobori, que também eu recomendo muito, né? E na segunda parte ele entrevistou uma especialista no tema do feminicídio, né? Bom, é um tema para quem não perde o sono, né? Num mundo convulsionado. Eu digo que a realidade sempre supera a ficção, né? Não se engane. Não é incomum que os tipos mais medonhos, né, de criminosos sejam de um certo nível, né, treinados muitas vezes, com algum estudo, né, versados em alguma coisa e sempre com uma mentalidade altamente ideológica, radical, né, dispostos a irem às últimas consequências na escala da maldade, né? Por exemplo, o Jack Stripador, né, cuja identidade foi sempre ocultada,
e é tema de controvérsias até hoje, né? Seria supostamente da elite londrina, membro da própria família real. Talvez ele teria sido um neto, um bisneto da própria Rainha Vitória, né? Outro ponto mal abordado é que existem hoje em dia drogas capazes de transformar um pacato cidadão num psicopata, né? Sete cruzes, né? Literalmente. São tempos de colheita, né? Os países vão colher agora o que eles plantaram. Veja um outro ponto aqui, olha. Os israelenses se envergonharão de seu próprio gentílico. O gentílico é, por exemplo, quem nasce em Portugal é português, quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense. Ou seja, os gentílicos é justamente a origem, a nacionalidade das pessoas, né? E eles vão se envergonhar de serem israelenses, né? Será mesmo uma maldição, né? Será como admitir ser nazista, genocida, monstruoso, né? Veja, não ajuda nada para os israelenses saber que uma boa parte deles mesmos, sobretudo da elite israelense, não são semitas. Veja, são usurpadores, historicamente, de uma condição bíblica, para fins de dominação, de supremacismo, né? Veja, eles descendem de Jázaros ou Casares, como eu já expliquei em vários vídeos, inclusive tem uma playlist só sobre esse tema aqui no nosso canal. Descendem de turco-mongóis convertidos lá na Idade Média. Para a ironia da história, a história com suas idas e vindas, né? Os verdadeiros judeus bíblicos, que são de fato semitas, são os palestinos. É incrível, né? A rigor, não foi uma vitória de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Isso é circunstancial, né? O poder não admite vácuos. O fato básico da política estadunidense é que perdeu o grupo ligado a George Soros. Perderam os wokes, perderam os progressistas, mais ligados ao Partido Democrata, que é mais globalista. Desafortunadamente, Trump, nas tentativas caóticas de tirar os Estados Unidos do caos, essa ficou boa, tentativas caóticas de tirar os Estados Unidos do caos. Ele está conduzindo ao aprofundamento deste mesmo caos, hein? Aliás, ele admitiu, parece que ontem, que os Estados Unidos está num processo de decadência. A verdadeira relação de Trump e Putin, quem disse isso foi o professor Alfredo Jalife, que é um dos mais notórios analistas de geopolítica do mundo, hein? O mexicano Alfredo Jalife Reme, né? A verdadeira relação de Trump e Putin se baseia na religião, nos valores tradicionais. E ninguém como o professor Jalife, a quem os remeto para aprofundar neste tema, melhor analisa a questão das religiões, das crenças, das fés dos líderes para explicar boa parte desse conflito das civilizações aí que está em curso, hein? Ponto aí para o Samuel Huntington, que escreveu O Colapso da Civilização, hein? É um tema também interessante, veja, aqui também aproveitando uma deixa aqui do Rafael Machado, ele diz o seguinte, que ele nunca vai conseguir compreender quem nutre qualquer espécie de admiração pelo Estado sionista, né, que eu acabei de falar, de Israel, né? Nem mesmo sob uma perspectiva assim de idolatrar a força, né, do culto à força, isso faz sentido, né? Por quê? Porque Israel é caracteristicamente fraca. Veja, ela prospera por subterfúgio, por parasitismo, se sustenta no cultivo do ressentimento, né? Quer dizer, eles acham que o Holocausto nazista é justificativa para eles fazerem tudo e qualquer coisa que eles quiserem, né? E ao mesmo tempo sempre são vitimistas, estão sempre tentando cultivar a compaixão alheia de forma artificial, né? Veja, é só ver como os israelenses reagem quando estão em desvantagem, né? Fogem, rolam no chão, choram como gazelas, imploram por ajuda, por perdão, e depois, na primeira oportunidade, atacam pelas costas quando a barra está limpa de novo. Esse é todo o seu método em Gaza, né?
E não só em Gaza, mas na Cisjordânia, no Líbano, na Síria, né? A imagem do seu primeiro-ministro lá, né? Famoso aí, né? Por exemplo, o Benjamin, né? Ficará para a história, né? É a da mão dele tremendo, como se tivesse o mal de Parkinson durante os bombardeios iranianos, onde eles foram correndo pedir ajuda para Washington, né? Ou ele aparece também num vídeo real, correndo apavorado para se esconder num bunker, né? É algo assim, um tanto quanto feminino, né? No sentido, digamos, da fragilidade do termo, né? Já foi tema aí de várias análises anteriores do próprio Rafael Machado, né? Veja, o Mircea Eliade escreveu que dentre todos os povos, especialmente os povos do deserto, o grande autor, né, Mircea Eliade, os hebreus eram os únicos que não só cultivavam os direitos da hospitalidade, não cultivavam os direitos da hospitalidade, eles nunca foram hospitaleiros, né? Como os violavam sistematicamente. Isso não é força. Isso não é força, absolutamente. Veja, força não é sobreviver a qualquer custo. Isso frequentemente é fraqueza, né? Essa ideia assim atávica, né, de indivíduos que praticaram a usura historicamente, né, e creem que ser rico é ser virtuoso, é ser agradável a Deus, né? Quer dizer, que é toda a tônica dada aí pelos malafeios, né? Pelos neopentecostais aí, né? São as pessoas mais oportunistas, maliciosas e predatórias. Isso não é virtude. Eles não são lobos, ou leões, ou ursos, ou dragões. Não, eles são hienas, né? Que é o que Israel se tornou, né? Olha um ponto aqui, pessoal. Não é preciso lembrar que a doutrina católica, né, a doutrina da igreja, condenou o liberalismo, porque o pessoal fala muitas vezes que ela condenou o comunismo, condenou o fascismo, o nazismo, mas esquece que ela também condenou o liberalismo, que é a raiz de todos os males contemporâneos. Aproximam-se tempos perigosos. Veja aqui, ó, o liberalismo, e o tema aqui é de obras de Alexandre Dugin, né? O liberalismo é nosso inimigo existencial. E a gente sabe quem promoveu o liberalismo desde a Revolução Francesa, né? Foram as lojas maçônicas, né? Onde a elite se reunia, né? Para dominar o mundo, né? Veja, o liberalismo é nosso inimigo existencial. Ele é absolutamente errado em qualquer forma, em qualquer lugar. Na economia, por exemplo, na forma de capitalismo, que é uma forma de usura, livre mercado, né, que é uma forma de monopólio, bem como na política, veja, a mediocracia, aí, né, o domínio da opinião pública. Na política, ele se torna oligarquia, né, grupos, né, que enriquecem através do liberalismo, o lobby de minorias, né, por exemplo, o poderoso lobby sionista, ou neocon nos Estados Unidos, né, ele é fruto do liberalismo. Ou em questões sociais, por exemplo, o liberalismo levado ao seu extremo, que é o neoliberalismo, conduz a um individualismo atroz, fanático, né? Na política, ele acaba sendo a expressão do próprio nazismo, do próprio fascismo. O liberalismo é metafisicamente errado, poderíamos dizer, é escatologicamente errado. Nós precisamos começar uma guerra real contra ele, uma cruzada antiliberal em todo canto da terra, assim diz o Alexandre Dugin, né? Olha, pessoal, como as coisas estão indo rápido agora, e muito depressa. Veja, o ministro das Minas e Energia do Brasil, do atual governo, está admitindo o inevitável. Ele diz agora que o Brasil precisa de armas nucleares. Olha como as coisas estão indo rápido, né? Aí um indivíduo que vive me contestando fala: ai, o desgoverno do amor se revelou no ódio. Veja, ele mesmo vive defendendo arma na mão do pacato cidadão, né? Agora, se for arma nuclear, não, aí não pode, né? Eu acho que pode e deve. O Brasil tende a investir em tecnologias nucleares, sim, tanto para uso pacífico como para uso bélico, que é arma de dissuasão. Você tem que ter a capacidade de fazê-las.
E saiu várias matérias essa semana, inclusive recomendando aí o canal do Cavalé, O Velho General, né? Onde mostra lá os mísseis brasileiros, hein? Inclusive com projetos aí de hipersônicos, hein? Trump admite publicamente o declínio dos Estados Unidos. Veja, ele se disse traído lá no desfile, né? Do 3 de setembro. Aliás, eu fiz um vídeo ontem para mostrar algumas das armas mostradas naquele desfile, né? Eu recomendo também que vocês naveguem aí nos vídeos anteriores do canal. Sobretudo, como eu sempre friso aqui, os 4 vídeos sobre a máfia Casar e os 2 vídeos sobre o movimento Neocon, eu acho que são particularmente importantes. O vídeo também sobre a bucha e os 2 vídeos sobre a elite, quem é a elite brasileira. Veja um dado aqui importante aí para o café brasileiro. A Rússia se torna alternativa comercial para o mercado americano, né, em relação ao mercado americano, já que ela amplia as importações de café brasileiro. A Rússia escalou para a 8ª posição como compradora de café brasileiro em 2025. Comprou 732 mil sacas, né, de janeiro a julho, superando os números do ano passado. Veja, a demanda por cafés especiais foi destaque, com uma alta de 267%, totalizando aí 101 mil e tantas sacas. Um grupo russo visitou mesmo fazendas no Espírito Santo e Rondônia para conhecer produtos como jacu, arábicas orgânicas, biodinâmicas e conilon. Bom, eu não sou especialista em café, eu gosto do café tradicional, né? E devo dizer que acho o preço do café vendido para o brasileiro quase que uma extravagância, né? Você pagar aí R$ 40 no meio quilo de café, né? Um país que é o maior produtor mundial, né? Parece que quer castigar sua própria população, né? Bom, mesmo sob sanções e dificuldades logísticas, há movimento aí para retomar e expandir os negócios com o mercado russo, né? Isso ganha força aí como uma alternativa ao mercado dos Estados Unidos, que está mais preocupado, né, em sobretaxar o café brasileiro em 50%. E para falar de café, vamos falar também de algodão, né? O Brasil alcançou um marco histórico no agronegócio, ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior exportador de algodão do mundo. Impressionante, né? O que há por trás desse feito? Veja, aí nós temos uma combinação inteligente de tecnologia, sustentabilidade e eficiência produtiva. Enquanto muitos países enfrentam altos custos e desafios climáticos, o Brasil soube transformar adversidades em oportunidade, com práticas agrícolas avançadas, biotecnologia de ponta e o uso inteligente de recursos naturais. Para ter uma ideia da dimensão disso, o Brasil já responde por cerca de 30% de todo o algodão exportado no mundo. Deixou os Estados Unidos para trás, deixou ele em segundo lugar, né? O que para os Estados Unidos é a mesma coisa que ser o último, né? Eles não admitem ser segundo em coisa nenhuma, né? Os Estados Unidos, né? Veja, isso não aconteceu por acaso, né? Nós tivemos aí a modernização das lavouras, a mecanização da colheita, isso é uma decorre aí da tecnologização, né? Da agricultura, e também investimento em pesquisa, né? Por exemplo, a Embrapa é uma das empresas brasileiras de ponta, mundialmente admirada, hein? Isso garantiu uma qualidade reconhecida em termos internacionais, né? É uma conquista aí que fortalece também a imagem do país como uma referência mundial em sustentabilidade, né? A produção do algodão brasileira, ela é totalmente rastreável, né, e certificável. Atende às exigências aí de mercados europeus, asiáticos, né? E que se valoriza hoje cada vez mais práticas mais limpas, sustentáveis, ecologicamente responsáveis, né? Bom, isso daí também gera empregos, né? Movimenta a economia, consolida o Brasil como protagonista aí no cenário agrícola internacional. Muito embora aqui no nosso canal eu sempre faço a defesa da agricultura familiar, da agricultura de pequena monta, de micro,
micropropriedades, pequenas propriedades rurais. Eu sempre faço a defesa da agricultura familiar, mas também não vou me colocar contra o agronegócio exportador. Acho que ele tem o seu papel importante, desde que as receitas também gerem desenvolvimento social para o brasileiro comum, né? E também empregos, né? Aprendizado, enfim, em todos os sentidos, né? Então, assim, o Brasil se reposiciona aí num setor altamente competitivo, né? Veja, o Brasil ele tem tudo para alcançar liderança em outros segmentos do agronegócio, né? Por exemplo, o café aí especial, a soja premium. Por que não o Brasil não se torna também um exemplo na biotecnologia agrícola, que aí é um setor mais tecnológico, né? De investir, né, em tecnologia e em biotecnologia. Veja, nós tivemos lá o encontro lá no 3 de setembro, lá em Beijing, e russos e chineses, veja, isso daí são informações que vazaram, estão em vários canais aí de análise geopolítica, né? Veja, russos e chineses, digo assim, os seus líderes, né, comentam sobre a necessidade de tratar o líder e os líderes dos Estados Unidos, eu já citei dois hoje aqui, o Donald Trump e o Marco Rubio, tratá-los como loucos, pessoas insensatas, insanas, desequilibradas, paranoicas, né? Quer dizer, é importante tratá-los a priori, né, como pessoas desequilibradas, né? Acontece que isso não é uma gozação, é um fato comentado ali, né? Um fato lamentável, né? Veja, um outro fato que deve ser dito, imagine que a coisa esquente de verdade, né? Você sabe, por exemplo, os Estados Unidos destruiu um barco lá no mar que banha a Venezuela, né, lá no Pacífico, no lado oeste aqui da América Latina. Não, ou foi, não, acho que foi no lado ali do Golfo. Isso, foi no lado do Atlântico, né? No Mar do Caribe, né? Um barco ali que eles dizem que é um barco de narcotraficantes. Bom, tem 11 pessoas num barquinho, né? Eles vão lá e, segundo o que se disse, né, pode ter sido uma imagem antiga ou então feita com inteligência artificial para dizer, olha, nós vamos derrubar o Maduro, tomar todo o seu petróleo. Eles falam isso abertamente hoje em dia, né? Veja, e daí, segundo o que se disse, a China já disse, olha, cuidado, hein? Cuidado com o que vocês vão fazer na Venezuela, hein? Caluda, cuidado, presta atenção. Quer dizer, deu um alerta, né? Mas imagine que a coisa esquente de verdade. E se os Estados Unidos desejassem chegar às vias de fato com a China? O que eu digo é o seguinte: as coisas ficariam muito tenebrosas para os EUA. As coisas ficariam muito penosas, medonhas mesmo. Veja, os Estados Unidos jogaram muitas bombas em cima de pessoas distantes, né, a milhares de quilômetros de seu território natal. Ficaram muito arrogantes, só que eles não têm a menor ideia do que é lutar em suas próprias ruas, por suas próprias famílias e filhos, em suas próprias casas. Eles confiam demais em seu American Way of Life, que já ficou no passado, hein? Aí eu adaptei aí também de uma análise feita pelo Andrei Martianov, grande analista militar. E lembrando, hein, a China deu um alerta aos Estados Unidos: vá com calma na Venezuela. Agora, você imagine ordenar um macaco para que ele não coma bananas. Então, o chinês sabe que está mexendo com gente meio birosca, né? Bom, chegamos aqui. Deixa eu ver se tenho mais algum tema interessante aqui para comentar. Algum comentário aqui? Assim. Isso é muito importante. Veja, o pianista e maestro João Carlos Martins, Glória Nacional, é o vencedor do prêmio concedido na Espanha pela Fundação MAPFRE, MAPFRE. No dia 8 de outubro, ele vai receber a homenagem da Rainha da Espanha num evento que vai ser sediado em Madrid, capital da Espanha. A Fundação MAPFRE indicou que o júri reconhece sua trajetória artística excepcional, seu espírito de superação e seu compromisso com a transformação social por meio da música. Então veja, pessoal, isso é uma notícia que também tem uma importância em termos de soft power.
também em termos geopolíticos, né, e geoculturais. Veja, enquanto o mundo acompanha com atenção o julgamento de uma suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil, né, que já é um jogo todinho de carta marcada, o anúncio da vitória de um músico mostra uma imagem totalmente diferente, né, de um país que continua a encantar o mundo por sua arte, né, e pela resistência de sua sociedade. Veja, ao longo de sua vida, o Martins, o João Carlos, ele sofreu múltiplas lesões, né, doenças neurológicas e também um violento assalto na Bulgária, quando ele estava gravando a integral da obra do gênio alemão, do gênio maior da música erudita, que é o Johann Sebastian Bach, que foi especialidade do Martins desde a tenra infância, que o impediram de tocar o piano, né? Quando ele sofreu esse problema lá, nesse assalto lá na Bulgária. Ele contou o episódio para mim, né? Por mais de 20 anos. Passou por 30 cirurgias. No final de 2019, passou a usar luvas biônicas construídas especialmente para ele por um cientista brasileiro que fez essas luvas biônicas, onde ele consegue tocar, naturalmente, de maneira bastante limitada. Ao longo de sua carreira, o Martins recebeu muitas condecorações, por exemplo, a Ordem do Mérito Cultural do Brasil, a Ordem do Infante Dom Henrique em Portugal, e tocou, se apresentou aí em palcos de prestígio mundial, como o Carnegie Hall, o Lincoln Center em Nova York, salas de concerto, fez muitos concertos. O Martins eu assisti algumas vezes, tocando bar. Bom, na verdade, assim, eu gozei da amizade do Martins, vou contar para vocês, né? O João Carlos Martins dedicou os últimos anos ele vem dedicando a projetos de inclusão social por meio da música, acho que ele é quem melhor faz isso, né? Em 2006, fundou a Fundação Baquiana para democratizar o acesso à cultura musical no Brasil, formar jovens talentos e também levando isso para comunidades vulneráveis, mais ou menos como fez o Dudamel lá na Venezuela, né? Um projeto, um fantástico projeto de levar música de qualidade, né, para comunidades vulneráveis e promover a educação musical. Veja, então ele está também à frente da Baquiana Filarmônica do SESI em São Paulo. Então reúne lá músicos profissionais e também aprendizes, né? Graças a esse trabalho, milhares de crianças e adolescentes tiveram a oportunidade de se formar musicalmente e artisticamente. Martins está com 85 anos, segue à frente de concertos e atividades educativas e também é o orientador do projeto Orquestrando, né, que reúne aí 750 orquestras, bandas e grupos musicais em todo o Brasil. Veja a dimensão do que ele vem fazendo, hein? Então aí a sua trajetória aí reafirma o compromisso com a cultura, né, com a inclusão social, a transformação de vidas pela música. A palavra que melhor define o João Carlos é indomável, né? Também o termo resiliente. Bom, eu aqui vou contar, eu trabalhei com o Martins entre 2002 até 2005. Na ocasião, ele morando aqui em São Paulo, o maestro só se apresentava tocando com a mão esquerda e preparava o concerto de Ravel, de Maurice Ravel, composto para Paul Wittgenstein, né? Irmão do filósofo. O Paul Wittgenstein foi, em sua época, o primeiro e o maior pianista dedicado à mão esquerda, porque ele perdeu o braço direito na guerra, né? E pianista de concerto, começou a tocar só com o braço, com a mão esquerda. E aí muitas transcrições, né? E o João estava imerso nesse universo aí do repertório para a mão esquerda, e também tocando transcrições, e vários compositores importantes brasileiros, né? Vários compuseram para o João nesta época, o Amaral Vieira, o Ricardo Takuchian, o Mário Ficarelli. Veja, e todo esse material exclusivo e outros mais, que tinham um vasto material, eles estiveram à minha disposição, porque eu estava trabalhando com ele, fazendo o acompanhamento no segundo piano, para ele ensaiar os seus solos, né? Ele colocou todo esse material à minha disposição. Foi graças à generosidade do maestro e foi assim que nasceu a minha tese de doutorado, né? Quem tiver interessado, algo da, do nível de um doutoramento, né? Quando eu dediquei aí a análise das obras compostas para o piano por compositores brasileiros, né? E veja só, para terminar o vídeo, saindo aqui do âmbito da cultura brasileira e da força do Brasil e da arte e da música brasileira, né? Porque a música ela é uma linguagem universal, né? Veja, o Donald Trump, aqui voltando aqui para
o assunto da geoeconomia, né? Ele assinou aí em fevereiro de 2025 uma ordem executiva que lançou as bases para um fundo soberano dos Estados Unidos. Então, o objetivo aí é ter um instrumento capaz de investir estrategicamente em setores vitais da segurança nacional, da energia à inteligência artificial. Seria um mecanismo aí para proteger a inovação e evitar que empresas críticas caiam sob influência estrangeira, né? Na prática, significa institucionalizar a presença do Estado como acionista na economia. Eu sempre defendo que o Estado deve fomentar o desenvolvimento, deve fomentar a pesquisa, a tecnologia, a inovação, a cultura, a arte. Eu sempre defendo isso daqui no nosso canal. Então há que se perguntar, então será que não é melhor institucionalizar a presença do Estado como acionista da própria economia? Tem um país que faz isso brilhantemente, né? Lá na Ásia, né? Então a iniciativa gerou um intenso debate nos Estados Unidos. Veja, alguns setores aí, por exemplo, o setor da inteligência artificial, o setor da energia limpa, né, acham que isso daí é uma medida, um sinal de apoio, né, do Donald Trump a um mercado global cada vez mais volátil e cada vez mais indo para o lado do dragão chinês, né? Os críticos alertaram que um fundo soberano vai se tornar uma forma de favoritismo político. Bom, isso é quase inevitável em se tratando dos Estados Unidos. Vai distorcer a concorrência, veja, eles se orgulham de serem livre mercado, liberais, livre concorrência, e vai distanciar o país dos princípios que definiram seu modelo econômico, que é o modelo liberal, por tantas décadas, né? Então, assim, durante décadas, veja só, vamos analisar isso. Durante décadas, os Estados Unidos criticaram pesadamente o intervencionismo estatal da China, vista como uma distorção do mercado e uma ameaça à competição global. Agora, na sua tentativa de concorrer e de conter, né, a ascensão da China, né, e no sentido de preservar a sua primazia tecnológica, o Washington está seguindo o mesmo caminho da China, veja. Mas ele procura se disfarçar, né, com uma narrativa diferente. Veja, o que Pequim chama de socialismo com características chinesas encontra em um espelho, né? É o capitalismo de Estado com características estadunidenses, né? Que se justifica em nome da defesa, da livre iniciativa e da segurança nacional. A livre iniciativa precisa de ser controlada, né? É incrível, né? E agora a livre iniciativa é uma questão de segurança nacional nos Estados Unidos, né? Veja, ele reproduz lógicas que ele denunciava quando era feito pela China, né? Dizendo que eles eram autoritários, que eles eram ditadores, que eles queriam controlar os negócios, né? Veja, então assim, é uma mudança estrutural aí na relação entre Estado e mercado, né? Então essa ideia de um fundo soberano para fazer isso sugere que está se formando um padrão lá. Qual é o padrão? Seguir imitando o modo chinês. Hoje é os Estados Unidos que tenta imitar a China, né? Então o país pode caminhar aí para um capitalismo de Estado, né? Que embora vai ser diferente do modelo chinês, né? Ou diferente aí dos petroestados, né? Mas vai ter uma característica essencial aí, compartilhando aí com o modo chinês de ser, né? O uso direto do poder público para guiar os rumos da economia, né? E aí os Estados Unidos, que sempre se definiram como a terra do livre mercado, né, agora vai se tornar a terra do capitalismo de Estado. Veja, é a própria definição do modelo econômico, né, chinês, né? Então, assim, essa ânsia por preservar a sua liderança e conter Pequim, né, ele está criando aí a sua própria versão daquilo que ele tanto criticou, né? Bom, nós estamos testemunhando aí mudanças históricas que vão nos mostrar um mundo bastante diferente do que estamos acostumados aí nos próximos anos. Canal Luz no Fim do Túnel, canal da mídia alternativa, da mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. O canal está monetizado, tenho feito aí 3, 4, às vezes até 5 ou 6 vídeos por semana. A média é 3 ou 4, eu imagino, né? Ontem eu fiz 2 anteontem, fiz ontem sobre as armas chinesas e hoje vai este daqui para o fim de semana. Agradeço a atenção de todos. Chegando até aqui, dá uma colher de chá aí para o nosso canal. Se você gostou dos nossos conteúdos e do modo como eles são veiculados aqui, com isenção, com imparcialidade, com tranquilidade, com uma análise ao mesmo tempo precisa e diversificada,
replique aí nas suas redes, acione o sininho, torne-se membro do canal. Se quiser ajudar o canal, tá aí o Pix, ou monetizado aí pelo próprio algoritmo aí do YouTube. Sendo que tínhamos para hoje, aqui contigo foi Elder Araújo. Agradeço aí a sua atenção e me despeço agradecido aí, e o convido aí a seguir as nossas análises. Muito obrigado a todos e até a próxima.